Muito bem. Nós vamos dar continuidade a esses conceitos iniciais pré-laboratoriais e a gente vai abordar hoje um pouco a respeito de vidrarias, itens de laboratório que são empregados em medições e a gente aborda um pouco também de erros. Para tanto, eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador e a gente vai ver um pouquinho dessa aula. Bom, então o que a gente estuda na aula de hoje? A gente fala um pouco de erros e medidas com algarismos significativos e notações científicas, as operações que envolvem esses algarismos significativos, falamos um pouco de precisão e exatidão de medidas, de erros instrumentais de leitura, então a gente fala um pouco de medidas de volume, tanto via menisco quanto utilizando pipetas, e aí a gente sabe uma abordagem a respeito dos meniscos, o que são meniscos côncavos e convexos, os cuidados técnicos. Com a medida de massa, utilizando a balança analítica, a gente finaliza o conteúdo da aula. Então, gente, quando a gente vai fazer um experimento num laboratório, é necessário, dentre outros cuidados, a gente saber reconhecer as vidrarias, as substâncias que nós vamos utilizar. E, além disso, nós também temos que saber a capacidade volumétrica dessas vidrarias. Justamente porque, se eu sei as vidrarias que eu vou utilizar numa prática ou outra atividade laboratorial, com a sua definição de volume, tudo for muito adequado, além da gente evitar acidente, a gente vai evitar perdas, né? Tanto de materiais e também a gente pode evitar danos no instrumento. Então, a primeira coisa que a gente faz ao entrar em um laboratório é ter conhecimento daquilo que a gente vai trabalhar. E aí, gente, na aula de hoje, a gente aborda um pouco a respeito de erros e medidas. Quando a gente está falando que vai medir uma grandeza, a gente vai compará-la com outra do mesmo tipo. Então, a gente adota uma referência ao padrão. O caso, por exemplo, do quilograma, que é o padrão de massa. Né? Quando a gente sobe em uma balança e afere a nossa massa, ou seja, a gente está medindo a nossa massa, a gente está comparando com o padrão pré-estabelecido, que é o quilograma. Se eu vou aferir a massa de um elemento químico, a gente adota como referência a unidade de massa atômica, e assim por diante. Então, essas medições diretas, né, elas envolvem tanto o valor numérico, então a gente sempre coloca o valor numérico daquela medida, a unidade, né? E a precisão da medida. E aí depois a gente vai ver um pouquinho qual que seria essa precisão, o que é precisão. Daqui a pouco a gente aborda precisão e exatidão. Então, dentre essas grandezas, né, a gente tem aquelas grandezas dimensionais, né, que a gente vai ter a unidade, como o próprio nome indica, e adimensionais, né? No caso, a gente não coloca como uma unidade padrão de referência. Se a gente, por exemplo, vai determinar o título de uma solução, a gente não vai ter uma unidade pré-estabelecida ali, vai ter só o valor numérico. Então, não vai ter valor, vai ter o valor numérico, mas não vai ter a unidade. Bom, aí dentre essas medições, muitas vezes a gente tem que levar em consideração alguns conceitos que até então parecem matemáticos, são matemáticos, mas que vão ser fundamentais para as medidas químicas. Então, a gente fala dos algarismos significativos e a notação científica. Então, gente, o que seriam esses algarismos significativos? Como o próprio nome indica, são algarismos que permitem representar um resultado experimental. Então, a gente sempre vai colocar esses algarismos significativos, levando em consideração que o último algarismo é duvidoso, e esse último algarismo, ele está intimamente relacionado com a precisão de uma medida. Então, pessoal, olha o que vai acontecer. Aqui nós temos uma tabela que mostra as medições que foram feitas, a representação por notação científica, e nós vamos indicar o número de algarismos significativos em cada uma dessas medidas aqui. Bom, como que a gente representa um número por notação científica? Eu vou deixar à esquerda da vírgula apenas um número que seja diferente de 0 e que esteja compreendido entre 1 e 9. E toda vez que eu andar
com a vírgula, com casas para a direita, a gente vai diminuindo em potências de 10 elevado a números negativos. E toda vez que eu andar para a esquerda, eu vou pegar esse número e multiplicar por potências de 10 elevado a números positivos. Olha aqui o exemplo. Ó. Nós temos uma medida que é 0,0035. Como que eu vou ter que fazer para colocar essa medida em notação científica? Bom, eu vou ter que andar com a vírgula de modo com que fique um número diferente de 0, compreendido entre 1 e 9. Então, eu vou andar com essa vírgula, ó, 1, 2, 3 casas. E aí, a gente vai ter a notação científica, que vai ser 3,5 vezes 10 elevado. Como a gente andou 3 casas para a direita, a potência de 10 vai ficar elevada a menos 3. E aí, quais são os números significativos no caso dessas medidas? É o 3 e o 5, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? A zero à esquerda, né? Você é um zero à esquerda, expressões do tipo. Por quê? Essas medições, quando a gente faz, o zero que está à esquerda da medida que a gente está realizando, ele não conta como algarismo significativo. Então, nós temos 2 algarismos significativos. Aqui, mais um exemplo. Aqui, a gente vai andar com a vírgula uma casa para a direita, então vai ficar 3,5000. Como eu andei uma casa para a direita, vai ficar elevado a menos 1. E agora, quantos são os números significativos? A gente não vai contabilizar o zero à esquerda, porém, esses números que vêm depois, eles vão contabilizar, porque aqui no caso, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos significativos. Bom, nós temos uma outra medida. Se vocês observarem, tem 2 números à esquerda da vírgula. Então, nós temos que deixar apenas um. A gente vai andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ficar o número multiplicado por 10 elevado a 1, justamente porque andei uma casa para a esquerda. Quantos são os números significativos agora? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 algarismos significativos. Pensem que agora também esse zero que está compreendido entre 2 algarismos, ele também contabiliza como um algarismo significativo. A gente tem 10,020. Eu quero passar para a potência de 10. Então, vai ficar 1,0020 vezes 10 elevado a 1. Quantidade de algarismos significativos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 algarismos significativos. Bom, aí a gente vê que a gente pode trabalhar com operações com algarismos significativos. A gente faz a adição ou subtração e a multiplicação ou divisão, que são as operações básicas matemáticas, né? Então, na adição ou subtração, o resultado deve ser arredondado no sentido de conter o mesmo número de algarismos significativos posterior à vírgula que a parcela de menor número de algarismos significativos. Então, vamos supor, gente, a gente vai ver o seguinte. Aqui, nós temos 2 algarismos significativos após a vírgula. Aqui nós temos um algarismo significativo após a vírgula. E aqui nós temos 3 algarismos significativos após a vírgula. Então, a gente faz o somatório dessas medidas aqui. E aí a gente vai arredondar de modo com que o resultado final possua o menor número de algarismos significativos após a vírgula. Então, no caso aqui, o nosso resultado ele vai ter que ter apenas um algarismo significativo após a vírgula. Então, a gente faz o somatório, se vocês pegarem uma calculadora, vai dar esse resultado aqui. Como 29,3 ele só tem um algarismo significativo, o resultado, então, vai ser arredondado para
34,1. Lembrando que nas regras de arredondamento, né, se o número é superior a 5, a gente vai somar uma unidade no antecessor. Então, por isso que fica 34,1. Agora aqui outra questão. Isso é muito bom, gente, saber essas operações corretas, identificar o número de algarismos significativos, principalmente em práticas laboratoriais que envolvem cálculos, né? Então, isso tudo deve ser levado em consideração. A gente tem aqui um outro exemplo, né? 29,3456 menos 19,11. Se a gente observar, ó, o 19,11 ele só tem 2 algarismos significativos após a vírgula, enquanto aqui tem 4. Então, quando a gente fizer essa subtração, a gente tem que fazer e depois arredondar. Aqui já está até o resultado arredondado, né? Para menor quantidade de algarismos significativos após a vírgula, que no caso são 2. Quando a gente está multiplicando ou dividindo números que contenham algarismos significativos diferentes, o resultado, gente, deve ser arredondado no sentido de conter o mesmo número de algarismos significativos que o fator de menor número de algarismos significativos. Então, aqui a gente tem a multiplicação desse, que tem 4 algarismos significativos, e a gente vai multiplicar por esse valor aqui. Aqui nós temos 4, aqui temos 2. Então, o nosso resultado tem que ser arredondado para 2 algarismos significativos. Aqui nós temos outro exemplo. Ó. Esse que tem 4 e esse aqui que tem 3. A gente vai fazer essa divisão e o resultado final tem que ter 3 algarismos significativos. Então, essa é a resposta, tá? Aí, gente, nas medidas também, além de falar de algarismos significativos, nós temos que falar de precisão e exatidão de medidas. Então, quando a gente está fazendo a representação para um algarismo significativo, sempre aquele último número vai ser duvidoso, que a gente fala. Ah, mas o quanto vai ser duvidoso? Né? Vamos imaginar que vocês subam numa balança. Aí, não sei se vocês percebem, né, nessas balanças digitais, que sempre vai ter uma variação no último número. A gente fala ali que aquele algarismo é duvidoso. Ah, tem balanças, né, em que a variação vai ser de 0,1, mas pode ter. Geralmente as balanças têm essa variação de 0,1 quilograma, que são 100 gramas, né? Pode ter variados instrumentos de medida com variados valores para esse algarismo duvidoso, né? Então, por exemplo, se eu falo que uma medida é 30,92, então ela podia ser 30,92 mais 0,001, mais 0,002, mais 0,003. Então, esse número que vem depois desse sinal aqui, ó, por exemplo, uma pessoa está com 55 quilos, mais ou menos 0,1, né? Que é o desvio avaliado. Quer dizer que ela pode estar com 54,9 ou 54 ou 55,1. Então, esse número que vem depois do sinal é chamado de desvio avaliado. E é muito interessante a gente colocá-lo em medidas laboratoriais. Por convenção, gente, esse desvio avaliado, ele corresponde à menor divisão da escala do instrumento de medida dividido por 2. Vamos supor que a gente tenha uma régua. E essa régua, ela tem o seguinte, vamos supor que a gente tem aqui uma régua, aqui a gente tem 0 e 1 centímetro, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até chegar aqui, era para ficar bem igualzinho. O ideal é que seja igual, né? Na régua vai estar tudo igual. A menor divisão aqui, ó, é 0,1. Tá? Menor divisão na régua. Entretanto, como que a gente calcula esse desvio avaliado? Vai ser 0,1 dividido por 2, que vai dar 0,05. Então, para todos os equipamentos que a gente vai utilizar, vai ter esse desvio. Se for um equipamento volumétrico, esse desvio avaliado vai ser a menor divisão da escala dividido por 2.
E aí, gente, quando nós falamos de medidas de laboratório, já trazendo um gancho, a gente fala de fidelidade de medidas e de reprodutibilidade. A fidelidade, ela está relacionada à exatidão. Ah, eu fiz um experimento no laboratório que eu esperava enxergar em tal resultado de acordo com a literatura. O quão próximo o meu resultado está próximo da literatura, né, está relacionado à exatidão. E a reprodutibilidade está relacionada com a precisão. Vamos imaginar que nós fizemos essa medida de laboratório, esperávamos chegar num resultado, o quanto está próximo do resultado é exatidão. Se eu fiz 3 medidas, o quanto essas medidas estão próximas entre si, a gente fala de precisão. Olha aqui o exemplo, né? Jogo de dardo, a gente vê muito o que é precisão e exatidão de medidas. Então, eu trouxe um material, né? Essa imagem foi retirada da bibliografia do Pereira et al., de 2020, depois está como referência bibliográfica para vocês. Nós temos um dardo aqui com diferentes possibilidades. Então, vamos imaginar aqui, ó, que nessa possibilidade, né, a gente queira atingir o alvo, essa região central do dardo, né, que é a que pontua mais e tudo mais. O que acontece? Todas as medidas que vocês podem observar aqui, em 8 disparos, né, o dardo, ele está contando como centro do alvo o valor correto, que seria assim, a gente fez um experimento, o valor próximo da literatura seria tanto. Então, é que a gente está falando que o centro do dardo seria o valor correto. Aqui nós temos o lançamento de dados, que seriam as medidas laboratoriais que vocês fizessem. Fizemos 8 medidas. As 8 estão distantes, então elas não são exatas e elas estão muito diferentes entre si. Então, elas também não são precisas. Então, a gente tem uma condição de baixa precisão e baixa exatidão. Quando chega nessa condição B aqui, a gente pode falar o seguinte: as medidas elas não estão próximas entre si, ó. Elas estão bem diferentes, mas elas já estão aproximando do alvo. Então a gente fala, né, que tem uma baixa precisão, porque elas se diferem, mas elas estão próximas do alvo, dessa região central aqui. Então nós falamos que tem uma alta exatidão. Agora, esse conjunto aqui de medidas, além de estarem bem próximos entre si, está na região central. Então, é uma condição de alta precisão e alta exatidão. E nessa condição aqui, ó, as medidas estão totalmente próximas, então tem uma alta precisão, mas estão totalmente distantes do alvo, a região central. Então, a gente fala que tem uma baixa exatidão. Então, gente, o ideal quando a gente vai fazer medidas em laboratório é que se aproxime dessa condição aqui, né? Que as medidas que a gente faça sejam bem próximas para a gente ter um desvio avaliado muitíssimo pequeno e, ao mesmo tempo, sejam comparáveis com a literatura, até mesmo para a gente poder discutir esses resultados. E aí, com todas as medidas que a gente faz, a gente trabalha os erros, né? Errei. O que seria o erro? É a diferença entre o valor que seria teórico e o valor experimental, né? O valor teórico é aquele disponibilizado na literatura, ou é um valor que outra pessoa fez, mas que encontrou coerência com discussões de literatura, né? E dentro dessa parte de erros, nós temos os erros sistemáticos ou determinados. Então, esses erros sistemáticos e determinados, gente, nós podemos aliviá-los na medida. Ou seja, a gente vai eliminando esses erros se a gente aplicar uma fonte de correção, desde que seja constante, né? Por exemplo, nós temos uma vidraria que tem um erro instrumental ali. Então, esse erro instrumental, ele vai ser reprodutível em todas as medidas. Então, depois a gente pode aplicar um fator de correção para poder obter os resultados corretos. Então, é um erro que pode ser aliviado ali nas medidas. Tem impureza num reagente. Então, tudo que for trabalhado com aquele reagente, a tendência é que o erro se perpetue. Então, a gente vai aliviando aplicando fatores de correção. Erros de operação, né? São erros corriqueiros ali, mas a gente pode também aplicar uma fonte de correção. Erros pessoais também está dentro desses erros sistemáticos ou determinados.
Agora, gente, erros casuais, indeterminados ou acidentais, como o próprio nome indica, a gente não sabe a causa. Ah, fez um experimento, verificou-se que ele estava totalmente dentro dos padrões, dentro das normas para poder realizá-lo, mas chegou no final, nós não obtivemos o resultado que queríamos. Então, a gente não identificou a causa, então são erros casuais ou acidentais. Eles geralmente, né, são irregulares, são de difícil controle do operador. E às vezes, o que pode ter ocasionado aquele erro? A gente fez tudo correto, mas a gente não tinha um ambiente climatizado e às vezes o experimento precisava de uma determinada temperatura que ocasionou o erro. A iluminação do ambiente também estava inadequada. É algo que fica mais incontrolável para nós, né? A questão da pureza dos reagentes. Ah, eu estou trabalhando com pureza de reagentes, só que a tendência é a gente utilizar os reagentes muito puros, mas às vezes a gente não consegue, e aí isso conduz a erros casuais, né? Ah, fiz o experimento, mas não deu certo. Ou fui olhar o que tinha acontecido. O reagente estava impuro, né? Então, o que aconteceu? Ou estava vencido, é coisa que a gente não pode controlar. Bom, aí a gente fala um pouquinho dos erros instrumentais de leitura, né? Então, muitas vezes, né, gente, uma grandeza é medida apenas uma vez, muitas vezes o que acontece? Os laboratórios não se dispõem de quantidades suficientes para ficar fazendo muitas medições, às vezes tem redução de custos ou algo do tipo. Então, a gente tem que informar o erro absoluto. Ah, eu não tenho como calcular o desvio das medidas porque eu não consegui fazer várias vezes. Mas coloca o erro absoluto, que também é chamado de erro instrumental da medida. Né? Esse erro instrumental de leitura da medida é o que a gente já abordou. Ele corresponde à metade da menor divisão da escala. Ah, peguei uma bureta. Eu fiz uma análise uma única vez. Então, como que eu vou escrever? Vamos supor que a menor graduação lá da bureta seja 0,1. Fiz uma medida que deu 40,2. Então, vai ficar 40,2, né? Aí a gente vai colocar mais ou menos 0,05. Coisas do tipo, tá, gente? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com isso. A gente também pode colocar aqui, né, o 40,20 para ficar mais adequado, mais ou menos 0,05. Estabelece, né, o limite máximo das incertezas das medidas e indica a precisão das medidas, né? Quanto menor for esse erro instrumental de leitura, maior vai ser a tendência de essas medidas serem próximas, né? Sempre que se fizer uma única medida com instrumento graduado, deve-se registrar o erro instrumental de leitura, que é o valor da metade de divisão do aparelho, se esse não trouxer nenhum outro tipo de indicação. E aí, gente, nós vamos falar um pouco, né, da medida de volume via menisco, como que a gente faz. Quando a gente efetua a leitura de alguma líquido, de alguma outra substância, a gente sempre tem que fazer a nossa leitura nos posicionando verticalmente e a gente tem que procurar, gente, um posicionamento corporal onde a nossa linha de visão fique perpendicular ao frasco que a gente está fazendo a leitura, né? Então, nós trouxemos aqui umas considerações que também está nessa referência bibliográfica, né? Então, nós temos algumas situações em que o observador está fazendo a leitura volumétrica de um líquido. Então, se vocês observarem, aqui está abaixo da linha de visão dele. Então, se ele fizer essa leitura, consequentemente, ele vai fazer uma leitura inferior ao que a gente considera como correto. Aqui, ele está olhando acima. Então, o ideal é que ele se posicione verticalmente e fique perpendicularmente ao quê?
ao instrumento que ele está fazendo a medição. Então, se a gente observar, gente, olha o que acontece. Nós temos aqui a medição de 12, né? E aí, consequentemente, nós vamos ter a verificação de seguinte: nós temos o 12,1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, gente, qual que é essa medição correta? Seria 12,58, 12,62 ou 12,67? Vai ser o quê? O 12,62, que é o mais próximo da medição correta de um volume, tá? Então, se a gente comparar, né, a gente não pode olhar nem para baixo, nem para cima. O ideal é que seja feita a medição aferindo perpendicularmente. E aí, o que acontece? Se vocês observarem aqui, ó, um líquido ele tende a formar uma curvatura dentro do recipiente, e isso a gente chama de menisco. E a formação do menisco, gente, ele se dá basicamente pela atuação de forças intermoleculares. A gente também fala das forças de coesão e adesão. Então, a gente vai ver os dois principais tipos de menisco, que é o menisco côncavo, então ele vai ter em formato de U, e o convexo, que vai ter em formato de U invertido. Então, o que acontece no menisco côncavo? Ou seja, nesse menisco côncavo, em que tem o formato de U normal, o líquido que está contido nele, ele vai interagir mais com o recipiente do que com ele mesmo. Então, quer dizer, a água ela vai interagir aqui mais com o recipiente, então, se ela interage mais aqui, a tendência é que ela fique mais próxima aqui, do que interagir mais com ela, que é o seio aqui que a gente fala, né, do líquido. Consequentemente, faz uma curvatura apontada para baixo. Então, a gente fala que a força de adesão, que é do líquido, à superfície vai ser superior à força de coesão. O contrário, né? Quando o líquido ele não interage muito com a superfície, mas interage muito entre ele, né? As próprias moléculas, os próprios constituintes ali vão interagir muito, o que vai acontecer? A curvatura vai ser voltada para baixo, porque a interação aqui vai ser maior, né? Se a interação vai ser maior, as moléculas vão ficar mais próximas, fazendo esse formato de U invertido. Então, vocês podem observar aqui que esse menininho aqui, né, ele está fazendo a leitura, ele está posicionado verticalmente para fazer a leitura correta desse líquido, posicionando verticalmente. Então, quando o menisco é côncavo, a gente faz a leitura pela parte inferior da curvatura, e quando o menisco é convexo, a gente faz a leitura na parte superior da curvatura. E aí, gente, o que vai acontecer? A gente fez a leitura do menisco côncavo e convexo. A gente observa que esse menisco côncavo, ele é mais verificado em líquidos que são transparentes, enquanto o convexo vai ser mais observado em líquidos que são menos transparentes, mais escuros. E aí a gente também tem as medições, além disso tudo, né, que a gente vai fazer a medição, aferição via menisco, a gente também faz a utilização de pipetas. Então, gente, quando eu apresentei para vocês os itens de laboratório, nós tínhamos visto a pera, né, que é um sistema de sucção, é um pipetador de 3 vias, ele vai ser constituído por 3 válvulas, que elas são denominadas de A, S e E. A A, ela vai expirar o ar, a S vai fazer a sucção e a E vai expirar, ou seja, jogar para fora o líquido, né? Então, o A joga para fora o ar, o S succiona e o E joga para fora o líquido.
Bom, aí aqui, o primeiro procedimento que a gente tem que fazer, eu vou fazer uma pipetagem de uma determinada solução ou de um determinado reagente. Antigamente, né, gente, isso era feito com a boca e era totalmente preocupante. Então, essas peras, sistema de pipetador de 3 vias aí, vieram para resolver muitos acidentes laboratoriais, né? Então, o primeiro procedimento que a gente tem que fazer é a retirada do ar. Então, a gente segura a pera, né? E aí, a gente, segurando, a gente vai apertar o quê? Essa válvula A aqui. Essa válvula A, ela vai expirar o ar. Então, primeiro a gente esvazia apertando o bulbo maior. Depois, o que que a gente fez? Ela tá vazia, a gente vai inserir a ponta da pipeta na pera. O ideal, gente, é que a gente não faça isso muito curvado, porque às vezes pode ter algum líquido aqui dentro da pipeta, e aí se a gente verter, ela pode danificar, né? Porque essas válvulas vão ser feitas de diferentes materiais, né? E dependendo do material, danifica mesmo. Então, o ideal é que a gente não verta, a gente encaixe, mas não encaixe muito, para não quebrar a ponta da pipeta. Então, a gente vai, né, na extremidade inferior, encaixar a ponta superior da pipeta. Fizemos isso, né? A gente não pode fazer introduzindo muito, aqui está pegando uma medida. É um vídeo, né? Uma parte de um vídeo em que está inserindo muito, então está incorreto. Bom, nós fizemos isso, aí a gente vem para o próximo procedimento, que é inserir essa pipeta no recipiente que contém o líquido, ou um becker, ou outra vidraria que estiver sendo utilizada. A gente vai inserir e, para tanto, a gente vai apertar a válvula S, que é a de sucção. A gente succiona o líquido e deixa passar um pouco da quantidade que a gente quer recolher. Vamos supor que a gente tem uma pipeta volumétrica de 25 ml. Vai ter a marca de aferição. Eu deixo passar um pouquinho, tá? Eu vou succionar e depois eu expiro um pouco do líquido até chegar na marca de aferição. Então, para isso, eu posso escoar através da válvula E. Ok, cheguei no volume que eu queria, dos 25 ml, o que que a gente vai fazer? A gente escoa esse líquido no outro recipiente que a gente quer colocar. Vamos supor que eu estou fazendo uma solução de ácido, né? Retirei o ácido lá dentro da capela, né, do sistema de exaustão direitinho. Utilizei esse procedimento. Agora eu vou adicionar o ácido na água de uma forma bem devagar. Então eu vou expirar através dessa válvula E. E aí eu vou cotejando bem devagar. Tem como vocês fazerem um controle manual, né? Tem até esse vídeo que eu também coloco como material de suporte, os vídeos que vocês podem estar assistindo e que mostram de maneira adequada como que é feito. E aí, por fim, gente, a gente pode ser que fique um pouco, né, de líquido ainda, mesmo expirando através dessa válvula, pode ser que fique um pouco ainda de líquido ali dentro do recipiente. Aí, o que que vocês, dentro da pipeta, né? Aí, o que que vocês fazem? Vocês vão apertar nessa lateral aqui desse bulbo menor e aí consegue escoar aquele líquido que ficou como resíduo ali na medida, na proveta, não, desculpa, na pipeta, né? E aí, gente, fizemos a medida, o que que a gente vai fazer? Retira cuidadosamente, a gente não vai verter, né? Não vai tirar de cabeça para baixo e nem oferecendo possibilidades de ir líquido para a pera. Fizemos isso, retiramos a pipeta e aí a gente vai expirar o ar, né? E aí a gente aperta essa válvula A, que é a válvula que foi apresentada aqui no início, ó, expira o ar e a gente vai, então, conseguir fazer essa medida de volume usando pipetas. Então, caso vocês tenham interesse em verificar na prática como que ocorre a utilização do pipetador de 3 vias, vocês assistam a este vídeo aqui, que eu até coloquei o link dele aqui na aula, mas também está disposto como material suplementar, né? Como referência do material suplementar. Então, é muito interessante que vocês assistam para ver. Inclusive, essas imagens, né, que eu fui retirando aqui, são todas imagens referentes a este vídeo, que está disponível no canal do YouTube. Bom, aí vocês têm que tomar alguns cuidados técnicos, né, gente, quando vocês vão montar o aparato.
Tem que verificar se a pera de sucção está bem acoplada, a gente não pode apertar forte para não quebrar o vidro. Então, às vezes o pessoal vai fazer prática de laboratório, acha que tem que enterrar, não, é encaixar de maneira adequada, né, para conseguir fazer sucção, mas ao mesmo tempo não encaixar muito para não quebrar. Nunca fazer a sucção com a boca, gente. Antigamente tinha até um controle, né? Succionava com a boca e depois ia controlando com o dedo indicador. Hoje em dia isso não é utilizado mais. Ao levar a pipeta ao recipiente para o líquido, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não quebrar a ponta da pipeta e perder a vidraria. Então, quando a gente está fazendo esse caminho, né, mantenha a pipeta sempre na posição vertical. Às vezes, gente, o que é ideal? Colocar a vidraria bem próxima de onde vai ser transferido para evitar esses inconvenientes e acidentes de laboratório. Conforme reportado, né, a leitura do volume de líquidos claros deve ser sempre feita pela parte inferior do menisco, igual eu falei, a de líquidos escuros pela parte superior. Quando a gente faz a transferência, a gente tem que lavar a pipeta com água destilada e é essencial isso, né, gente? Todas as vidrarias de laboratório, a gente tem que ter todos os cuidados. Então, a gente lava a pipeta, dependendo do que vai ser utilizado, a gente vai ter que lavar com sabão mesmo, fazer tríplice lavagem, deixar de molho, dependendo, né? Se vocês não conseguirem, terminou a prática muito próximo do horário de sair. Então vamos lavar essa vidraria. Depois, vamos deixar de molho para evitar que fique impregnado, né, o reagente que ali está sendo utilizado e interfira em outras análises e ocasione aqueles erros, né, que a gente já viu. E fora que é a questão do resíduo também gerado, né? Evitar lavar com soluções básicas, né, na questão de fazer soluções básicas, se ficar lavando com solução básica pode atacar o vidro, né? Uma solução de 5% de hidróxido de sódio a 95%, né? Em massa de hidróxido de sódio a 95 graus Celsius, desculpa, né? Tem 5% em massa. Ou seja, a gente tem 5 gramas de hidróxido de sódio a cada 100 gramas de água. A 95 graus Celsius vai dissolver o Pirex, né? Então, a uma taxa de 9 micrômetros por hora. Cuidado com a segurança e utilize EPI, né? Então, dependendo dos reagentes que vocês vão utilizar, a gente tem as luvas específicas, sempre utilizar o avental, o jaleco fechado, luvas apropriadas, óculos de segurança, capela de exaustão para aquilo que for necessário utilizar capela de exaustão. É lógico que se vocês forem pipetar, por exemplo, água, né? Vamos supor, ou uma solução de cloreto de sódio. Não tem necessidade de utilizar uma capela de exaustão, mas para aqueles que são voláteis, perigosos, é lógico que vai ser utilizada uma capela de exaustão para fazer o procedimento. E aí, gente, por fim, a gente fala um pouquinho de medida de massa, então nós vimos a de volume, usando tanto o menisco quanto utilizando uma pera de sucção, uma pipetagem, e agora a gente vê a medida de massa utilizando uma balança analítica. Eu acredito que muitos de vocês já se debararam com a aferição de massa, utilizando uma balança analítica. Balança analítica nem tanto, né? Mas uma balança. Quando vocês vão no supermercado, vai fazer o pedido de algum frios, né? Alguma outro produto que vocês vão comprar no supermercado, muitas vezes vão comprar aquilo, né? Então utiliza a balança. E aí, gente, quanto mais casas tiverem aquela balança, né? Ou seja, mais algarismos significativos, maior a tendência da medida ser o quê? Mais precisa. Então, a primeira coisa que vocês vão chegar no laboratório é verificar se a balança está nivelada. Bom, como que eu verifico? Nessa região aqui, ó, quando vocês chegam, vocês vão observar que tem um ponto de nivelamento. E aí, esse nível aqui vai ter que ficar dentro dessa marquinha vermelha. Não está nivelada. Então, quer dizer que as medidas que a gente for fazer não estão adequadas. Essa bolha, ela tem que ficar no interior desse círculo vermelho, tá? Então, muitas balanças estão localizadas nessa parte inferior e à direita. Bom, não está nivelado. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que nivelar essa balança. Então, nessa balança, ela tem os parafusos frontais, né? E aí, vocês vão tendo que ajustar
esses parafusos frontais, de modo com que a bolha fique dentro dessa marca vermelha. Então, mexe em um parafuso, mexe em outro, vai girando, e aí esses parafusos apoiam a balança, e eles que serão responsáveis por fazer o nivelamento. Ah, cheguei no laboratório, a balança está nivelada. Ok, então isso quer dizer que a gente pode fazer as medições de maneira adequada. Fiz isso, vou ligar a minha balança, eu vou aguardar até que apareça o valor de uma massa, né, correspondente lá à aferição do ambiente, né, vai aparecer, e aí aparece um símbolo de estabilidade. Quando a gente liga a balança, aparece esse símbolo de estabilidade, geralmente a gente espera uns 30 minutos, então práticas laboratoriais que envolvem aferição de massa, geralmente enquanto o professor está explicando o conteúdo, a gente já vai ligando a balança, verifica se está nivelado e espera os 30 minutos. Bom, fiz isso, esperei os 30 minutos, balança estável, aí eu começo a aferir minha massa. Bom, a gente pode utilizar, né, aquele vidro de relógio para aferir a massa, ou seja, medir a massa. Muita gente utiliza um papel de filtro para aferir essa massa. Tem outras pessoas que não têm condição de fazer ou no laboratório não dispõe desse vidro de relógio, não dispõe desse papel de filtro, acaba fazendo a medição em becquerels pequenos, né? Então, coloco lá um instrumento, o item de laboratório que eu vou utilizar para fazer a medida, aperto, né, gente, desculpa, na tecla tara. O que é tarar? É zerar a balança. A partir desse momento, tudo que eu inserir vai estar relacionado à substância que eu estou adicionando, o reagente que eu estou adicionando. Ah, um lembrete, né, gente? As balanças de laboratório, elas têm as portinhas, né? Ela deve ser fechada quando tiver sendo aferida a massa de um determinado reagente, justamente para evitar a interferência do ar atmosférico ali, né, que pode ocasionar essas modificações. Às vezes a balança ela não fica estável, ainda, o ideal é que essas portinhas estejam fechadas para fazer essa aferição de massa. Bom, então, gente, basicamente é isso. Acabei a medição. Eu vou abrir as portinhas, vou retirar o reagente, que eu medi a massa ali, faço agora a transferência, ou eu vou colocar água para fazer uma dissolução, ou algo do tipo. Fechei as portinhas, desligo a balança e retiro a tomada, né? E é basicamente isso que a gente faz no procedimento, utilizando uma balança. Mais uma vez, gente, tem vídeos mostrando para vocês, por exemplo, quando a gente tem que fazer a aferição de massa utilizando uma balança analítica, focando também nesse nivelamento da balança. Então, gente, como consideração final, o que eu tenho que falar com vocês? Que as medições corretas, elas vão minimizar os erros e nos vai permitir executar experimentos precisos e exatos, né? Quanto mais próximo um resultado tiver do outro, mais considerável, mais credibilidade vai ter para aquele trabalho. Então, saber trabalhar com os algarismos significativos, saber trabalhar com desvio, né? Desvio padrão de medidas. Caso essa medida ela não seja feita várias vezes para se calcular a média e desvio padrão, né, que é o quanto aquelas medidas estão diferindo da média no geral, o que vocês podem fazer? Ah, eu vou colocar o erro instrumental de leitura. Eu fiz uma vez uma medição numa seringa. A menor escala ali, menor graduação, né, que a gente fala, é 0,2. Então, quer dizer que o meu erro instrumental de leitura vai ser mais ou menos 0,01, 0,1, desculpa, né? Então, assim sucessivamente que a gente fala, né? Então, colocar erros instrumentais, colocar as medidas com as suas definições certinho, né? Colocar unidades, isso é fundamental, a menos que sejam adimensionais. E aí a gente tem que estar atento às práticas laboratoriais, verificar como que a gente faz uma aferição correta, né? Igual aqui que eu mostro as medições, né? Foram dadas 3 valores lá nesse material
para apontar qual deles seria correto. Ah, é. Uma pessoa falou que o valor seria 12,58, mas ela estava avaliando abaixo do nível de referência, que estava no nível de referência, na visão da pessoa, e aqui estava acima. Então, dentre essas medidas aqui, a que está correta é quem informou aquele valor que está correspondendo à posição correta de quem está observando. Então, basicamente, gente, o que eu teria para falar com vocês é isso. Tem muitas referências bibliográficas que eu utilizei para a construção da videoaula e eu me coloco à disposição para auxiliá-los no que for preciso. Um abraço a todos e tchau!